Como criar um campo espiritual para que a ordem se estabeleça em nossas vidas? Como que a gente pode se tornar uma igreja viva perante os olhos de Deus? Talvez você daí, eu daqui até 5 minutos atrás não tinha nunca me feito esse tipo de pergunta. Como que a gente pode criar um campo espiritual para que a gente tenha ordem dentro deste campo espiritual? E mais do que ordem dentro desse eixo espiritual, como que a gente pode estabelecer essa ordem mesmo, na nossa vida? E mais do que isso, como que a gente pode colocar isso em prática? Ou seja, como que a gente pode estar ordenado neste sentido mais amplo e expandido de consciência que somos, ou seja, espiritualmente falando, para a gente se tornar algo vivo, para a gente se tornar uma igreja viva, para a gente se tornar e liderar um movimento vivo, porque igreja nada mais é que isso, uma reunião de pessoas afins, com um único, tão somente um único propósito. Então, como que a gente cria esse campo espiritual para que a gente tenha essa ordem? Como que a gente coloca isso vivo na nossa vida? Como que a gente se torna isso perante os olhos de Deus, os olhos do Pai? Como será? É sobre isso que a gente vai abordar hoje aqui na nossa casa de oração, que desde sexta-feira, desde o 11º dia, né? Hoje é o 13º dia, passa a ser uma igreja viva, passa a ser uma igreja, né, de oração, uma igreja de pessoas reunidas para um único propósito, que é nada mais, nada menos que andar, viver, falar, expandidos na consciência e, claro que num espectro mais amplo, andar, falar, viver conscientes de que somos Cristos vivos. É com muita alegria que eu inicio então hoje esse 13º dia. É com muita alegria que eu posso encontrar vocês aqui nesse espaço, que não é mais apenas uma casa das águas, uma casa de oração. Aqui passa a ser então um templo, um altar. E se a gente quer saber como sermos esse templo ambulante, se a gente quer ser esse altar que anda, que fala, que é vivo, que se a gente quer criar e ser essa igreja viva, nada melhor do que a gente se reunir, né, numa segunda-feira aparentemente comum, mas para nós que estamos em busca desse algo novo, não deixe de ser tão comum assim. Eu só sei que hoje é o dia 13 da nossa jornada. E diferente de algo místico que 13 pode parecer algum outro tipo de número, aqui não é o fim, né? Aqui é o lugar de recomeço. E talvez vocês possam falar, mas Mari, toda vez ou quase toda vez você fala em começo, em novo, em renovo, hoje é um novo dia, hoje é um novo tempo. É porque a gente só tem hoje. Então hoje é um dia de começo, de recomeço. Hoje é um dia de ver sim esse algo novo. Nem para ontem, nem para amanhã, só hoje, porque só temos hoje, só temos quiçá agora, nesse tempo de agora que está sendo dito, tudo que está sendo dito. Então aqui, neste dia de hoje, é o dia em que a gente pode receber, ancorar essa ordem, essa estrutura que vem carregada de poder, um poder espiritual, que faz com que a gente seja essa consciência encarnada e viva,
Ou seja, a gente sai desses templos de oração, a gente sai das nossas orações íntimas, daquele momento em que a gente fica ali com Deus na intimidade, para criar uma ordem, uma estrutura e um poder espiritual para a gente se lançar para a vida. Ou seja, para a gente colocar na prática aquilo tudo que é dito para nós, no silêncio sagrado ou dentro de um grupo feito nosso. Eu só sei que hoje, essa segunda-feira, ela tem essa conotação. Logo, até coincidentemente, claro que não há coincidências, mas toda segunda-feira parece que a gente quer a gente quer se ordenar, né? A gente quer se organizar diante das coisas, diante da vida. Parece que a gente quer começar coisas novas, a gente quer dar por ordem mesmo na nossa própria vida. Às vezes começa isso até no domingo, que é o primeiro dia da semana, mas segunda-feira é o dia D. Então, hoje, de fato, a gente estabelece ou pelo menos vamos tentar estabelecer essa ordem. Como a gente faz para ter essa ordem espiritual, para a gente se lançar feito igreja viva, feito movimento vivo, feito espírito, porque na real é o que nós somos. O que está aqui, essa carne, é subproduto de consciência, é subproduto do espírito. Então, o nosso tema de hoje, eu vou começar a separar nossos encontros com temáticas para a gente receber um pouco mais e ter mais clareza do que fazer. O nosso tema de hoje é isso. Como fazer com que a ordem espiritual se estabeleça em nossas vidas e que a gente possa levar isso através de nós. Eu só sei que não é uma segunda comum, não é uma qualquer segunda. É uma segunda que a gente está tendo essa oportunidade, até um sinal da gente viver de uma forma completa, da gente viver a transformação na prática. Essa segunda-feira ela vai nos deixar essa marca de início, né? O início da ordem, o início da estrutura espiritual, que precisa começar a tomar forma viva em nós. Senão não faz sentido a gente falar disso, a gente ouvir sobre isso, se a gente não cria essa estrutura para a gente expor ela. E quando eu falo exposição, logo me vem a própria crucificação de Cristo, né? Na Sexta-feira Santa. Que ele, de uma certa forma, sofreu uma exposição grandiosa dentro de uma estrutura e de uma ordem espiritual que naquele momento estava acontecendo. E aquela exposição grandiosa fez com que ele se revelasse, né? Enfim, tudo que a gente viu, que ele passasse da morte para a vida, ou seja, que ele se tornasse um ser ressurreto e que ele eternizasse até hoje. Porque penso eu, se Jesus tivesse morrido de velhinho, será que ele estaria sendo lembrado até hoje? Será que a gente estaria ancorando a energia dele até hoje? Enfim, isso é um papo para um outro dia. Voltando aqui para essa nossa temática, que é essa criação de ordem, para a gente poder ser esse movimento vivo, essa igreja viva. Vocês vão me ouvir falar muito desse termo igreja, para a gente ir desmistificando essa palavra, para a gente ir transformando nossa mentalidade em relação a ela, né? Para a gente ir quebrando nossas crenças em relação a isso, que a igreja nada mais, nada menos que a reunião de duas pessoas ou mais falando em nome dele, e mais do que falando em nome dele, sendo ele, que é o que a gente ancora aqui nas Águas de Micael. Enfim, eu só sei que hoje marca esse início dessa ordem. A gente começou como uma casa das águas, viemos de uma nova era, passamos a ser essa casa de oração, e hoje, a partir de hoje, a gente vai falar com mais ênfase e entonação o que está sendo revelado
né? Desde sexta-feira aí, desde o 10º dia da Casa das Águas, de Casa de Oração, que é essa igreja de água viva, que é isso que nós somos. Se a gente carrega as águas de Micael, se a gente carrega essa frequência, a gente é carregado com essa frequência, logo a gente está tendo a oportunidade de nos tornarmos essa igreja de água viva, né? Esse corpo que anda e que fala e que pode operar milagres de fato, curas de fato, esse sopro nosso, né? Esse respiro nosso que está sendo carregado de uma nova frequência. E que a gente está tendo a oportunidade de criar esse movimento real de consciências de espírito, de pessoas espiritualmente elevadas a ponto de transitarem entre outras pessoas e despertarem essas outras pessoas pelo simples fato de estarem ali. Porque nós somos água viva e nós estamos carregados desses níveis de consciência, dessas frequências. E a gente bem sabe que quem bebe dessas águas não volta a ter sede. A gente bem sabe disso e sabe que eu estou falando de águas de Micael, né? Não estou falando de uma água comum, estou falando de água de Micael. Eu só sei que essa segunda, ela tem essa marca do que nos acolhe nesse momento em que Cristo começa a reunir aqueles que andam com ele. Eu ia falar andaram, né? Parece até que eu tô até naquele outro tempo. Não, vamos trazer para cá. Que andam com ele. Não mais como discípulos, muitos deles desorientados, mas agora como testemunhas. Olha que incrível isso, a gente andar como testemunhas viva disso, ou seja, como água viva disso. E é uma testemunha de um tempo de agora, de hoje, só tem hoje, para que a gente possa, sim, eternizar a nossa missão. A gente tem a missão de levar as águas, da gente fazer as águas circular entre as pessoas. E eu não estou falando só do movimento de pegar a garrafinha e levar, enfim, não é só sobre isso, não é só sobre beber uma água espiritualmente carregada, é a gente ser esta água circulante entre as pessoas. Eu vejo aqui o Juan, acho que o Juan tá dentro de um ônibus, é isso, Juan? Ele tá ali levando a água. Ele não tá só me ouvindo, ele tá se fazendo ali um movimento vivo. Ah, mas eu não tô conversando com ninguém, eu só tô te ouvindo. Tá, mas a gente não sabe num plano invisível, Juan, tudo que tá acontecendo aí através do seu sopro, através da sua respiração. Através de tudo que você tá ouvindo, depurando, compreendendo e vibrando e estendendo isso dentro de um local. Que eu não estou aí, é você que está aí. Vocês percebem que existe uma nova ordem espiritual se estabelecendo. Então não é mais, eu vou para um lugar, eu vou para um templo, é também, né? Não vou falar não é mais, que é muito aquém, mas eu ir só para um templo, receber algo e sair dali completo e seguir minha vida. Não eu estou recebendo algo e vou fazer da minha vida esse levar, esse envio. Percebam como isso tem uma outra conotação? Percebam como tem uma nova ordem espiritual se estabelecendo? Ah, mas Mari, ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Ela é para poucos, ela é para poucos. Mas ela é vibrante e inabalável de um tamanho que a gente não consegue nem mensurar. Assim é. Assim a gente precisa começar a ter e virar a chave para ser.
E hoje, em especial, a gente vai ser tocado pela água da perfeição. Para a gente começar a compreender e sermos guiados pelo o quão perfeito é a gente ter esse mindset. A gente ter isso em ordem dentro da gente, de que nós somos agentes de transformação. Nós estamos levando e sendo água viva. Hoje nós vamos beber da água da perfeição, ou seja, todo o nosso dia vai ser tocado pela água da perfeição. Nós vamos tocar todos os lugares que a gente for entrar e sair, pessoas que a gente for conversar ou não, só no silêncio. Nós vamos tocar invisivelmente com a frequência da perfeição. Então imagine o quão em ordem espiritual tudo isso, o quão haverá ordem espiritual dentro de tudo isso. Você entrar num lugar que está em desordem, e eu falo de desordem de todos os níveis, bagunça física, bagunça emocional, bagunça espiritual, e você chega em ordem, feito igreja viva, para simplesmente olhar aquilo e falar, tá, agora chega a perfeição. E tudo aqui que está imperfeito, em desordem, passa a ter ordem. Passa a ter perfeição. E não é uma perfeição, gente, de vaidade, de controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os lugares. Não, então eu carrego. Não, não é sobre isso. É a perfeição daquilo que é inteiro na criação. Então você chega perfeito porque você está inteiro, alinhado, em ordem com aquilo que a criação quer de você, ou seja, com aquilo que Deus quer de você. Na hora que você se alinha com tudo isso e você expande para todos os lugares em que você passa, em que você toca, ou passa a ser um bom dia para fazer tudo, simplesmente tudo dar certo. Logo, a gente está falando de frequência. Lembrando que já tá tudo certo quando a gente se alinha espiritualmente. Quando a gente passa a ser uma casa ambulante. Quando a gente passa a ser esse templo que anda, que fala. Quando a gente passa a ser o altar vivo. Quando a gente passa a nos movimentar de uma outra ótica, com uma outra ótica. Quando a gente passa a não ser mais uma religião. E passa a ser, de fato, uma lembrança viva daquilo que a gente é. Daquilo que a gente carrega. E aí a gente começa a fluir. Fluir. Fluir em Deus. Fluir com Cristo, em Cristo. E a gente começa a ser esse canal desse novo céu, dessa nova terra, nesse novo tempo. E não é um caminho místico, não é um caminho religioso. É só um caminho, um verdadeiro caminho de retorno. Retorno àquilo que a gente é. Esse Cristo vivo. E a gente se firmar nele. Feito ele. Andar feito ele. Firmar nossa escuta com ele. Firmar nossa entrega nele. Porque, gente, a missão, ela já começou a pulsar em nós.
Senão a gente não estaria aqui. Algo dentro de nós fala, é isso, vai, continua. Eu só sei, gente, que cada live, cada partilha, cada água que a gente bebe, me deixa, pelo menos, mais sedenta. Me torna mais fonte viva. Me deixa mais viva dentro da cura em si, dentro da verdade, dentro do amor. Hoje a gente vai ter a oportunidade de beber água da perfeição, para alguns novamente, para outros pela primeira vez. E não importa que se a pessoa está aqui entrando no Instagram, principalmente pela primeira vez, está pegando todo o bonde andando, não importa. Só se entrega. As coisas vão se encaixando. Aqui a nossa palavra, aqui tudo que eu trago, ele é atemporal, ele não é cronológico, ele não é em ordem. Nessa ordem cronológica de entendimento, nossa, não estou entendendo. Não, calma. Só entra, só navega. Só me escuta. Só bebe da água na hora que a gente for trazer e fazer esse movimento. Se permita abrir do controle. Até o do controle de eu preciso entender para poder fazer. Não. Vamos só beber da fonte. Vamos só permitir que a ordem espiritual se revele para nós. A ordem de um reino poderoso. A ordem de Cristo. A ordem dessa nova terra. A ordem espiritual no nível de compreensão maior de que eu sou essa água viva. E eu hoje tô podendo e tendo a oportunidade de viver isso. Eu só sei, meus irmãos, que a frequência da perfeição, ela carrega tudo isso. E por isso que ela vai nos guiar hoje, a partir dos próximos dias, as frequências das águas vão ser nosso guia. Como sempre, né? Mas, trazendo tudo para hoje, ela vai ser nosso guia. Nós precisamos estar cada dia mais ancorados e despertos nesses níveis de consciência. E hoje é a água da perfeição. E não é essa perfeição que fala sobre controlarmos a coisa, nem sobre termos expectativas perfeitas sobre todas as coisas. É a perfeição que nos leva a lembrarmos de que a gente é inteiro, de que a gente é Deus e de que tudo aquilo que a gente está querendo ser, a gente já é. Essa perfeição que Micael, aquele que é como Deus, nos ensina há tanto tempo. Essa perfeição que nos ensina a confiar na ordem espiritual do universo. Porque tem uma ordem operando. Basta a gente se alinhar nela. E a perfeição vai fazer isso, vai pegar a gente e vai alinhar nessa ordem espiritual. Essa ordem que está se revelando dia a dia para mim, para vocês, para nós. E que nós temos que agora tomá-la como presente, como prática. Então, mais do que falar, vamos praticar, nos alinharmos a vivermos essa ordem de fato. Vamos lá? Juan, não sei se você tá com uma água aí. Vou pedir para você pegar a água. E aí, eu vou pedir o seguinte. A gente vai fazer uma experiência mesmo, tá?
A gente vai colocar água aqui em cima da gente, da mesa ou em algum lugar, ou na mão que seja. Pode segurar nas mãos se for. E a gente vai sentir nossas mãos sobre essa água. Então pode colocar a mão em cima ou pode pegar na garrafinha. E a gente vai sentir o campo. A gente vai sentir o campo. Esse campo todo que está nos envolvendo, espiritual, dessa ordem maior, sendo ancorado nessa água. Aí eu peço que vocês respirem profundamente para selar esse campo, para trazer esse campo. É um campo energético, um campo extrafísico que está sendo ancorado por vocês, cada um o seu, porque cada um tem um campo específico. Então, puxa o ar profundamente. E agora a gente vai colocar dentro dessa água aquilo que está queimando no nosso coração. Aquilo que, em ordem, o Espírito quer revelar em você. Então vai vir algo específico. Ou vai vir uma imagem, ou vai vir uma frase, ou vai vir uma palavra. E nós vamos colocar isso dentro dessa água. Junto desta ordem espiritual que acabou de ser revelada para você, você vai fazer uma pergunta. O que precisa para isso que acabou de ser revelado tomar forma? O que precisa ser organizado para isso que acabou de ser revelado para mim tomar forma? O que está pedindo para nascer aí dentro? E que precisa tomar forma. A gente vai ficar com essas questões pairando. Lembra que é um campo de informação, de frequência sendo acessado e nos acessando. Então a gente vai deixar esse campo um tempo aberto para a gente acessar mais disso. Desta ordem espiritual que está sendo revelada para nós, está sendo ancorada nessa água e a gente vai beber dela. Enquanto esse campo se organiza e alimenta essa água de informação e vai nos revelar dentro dessa água o que a gente precisa para essa revelação tomar forma, o que a gente precisa no nível de organização para isso se tomar forma, o que está pedindo para nascer de nós. Eu vou fazer nossa invocação hoje. Que a invocação nada mais é que a nossa oração diária. Então, ainda nesse momento de silêncio, de introspecção, a gente pede que a ordem do céu seja feita em nós. Pai da vida, que a ordem do céu seja feita em nós. Que nós possamos ser essa fonte da perfeição. Que nós nos curvemos diante da tua presença, da tua água, não para te pedir, mas para te ouvir. Micael,
sopra a sua água viva em mim. Ordene em mim aquilo que já é sonhado no coração de Deus. Alinha em minha mente todos os planos desta ordem superior. Estabeleça em meu passo a firmeza daqueles que sabem aquilo que eu sou. Hoje, eu não quero ser apenas essa pessoa boa. Eu quero ser um filho consciente. Eu quero ser um herdeiro desperto daquilo que você tem, Pai, para mim. Derrama sobre mim, que sou essa casa ambulante, que sou uma igreja viva, que carrego a água viva, o mesmo poder que levanta Cristo de todas as mortes. Que a ordem espiritual dessa nova era desça agora sob essa água da perfeição. Para que essa água da perfeição toque a minha água interna, se manifeste aqui, dentro de mim, fora de mim na terra. E para que vibre nos céus. Eu só sei, ó Pai, que eu sou água viva. Eu sou essa igreja viva. E eu sou e estou recebendo o Espírito. E com muita perfeição e zelo, eu ando com Ele, nele, por Ele, entre os demais. Vamos beber dessa água poderosa, hein? Tão poderosa que eu até babei. É isso. Dia após dia a gente vai construindo toda... Construindo não, né? A gente vai espelhando, descendo, qual que é a palavra? Amadurecendo tudo que os céus quer de nós aqui na terra, para que a gente viva a terra feito os céus. E aí eu peço para vocês, meus irmãos, aqui da Casa das Águas, né, dentro do Zoom, aqui no Instagram, que se essa live tocou profundamente você, envie ela para alguém, para que a gente possa alcançar de fato as pessoas, porque tem muita gente vivendo grandes desertos, precisando só de um golinho de água. Claro que é simbólico o que eu tô falando. Já que a gente é água viva, já que a gente está fomentando essa igreja viva, que começa aqui online, a gente compartilhar essa live já faz a gente colocar essa ordem espiritual à tona. Já faz a gente assumir, aceitar e viver isso de uma forma prática. Então, se a mensagem toca, se faz sentido, manda para alguém. Tem muita gente precisando de um gole de água porque está num deserto enorme e não está sabendo como sair de lá. É isso. A gente encerra por aqui. Com aquela certeza, a gente é água viva e nossa jornada apenas está no começo para a gente consolidar esse mover tão grande que
que é nossa missão mover. Beijos, obrigada. Até amanhã, 8h15 em ponto, hein? Beijos. Tchau, Juan. Tudo de bom pra você. É isso. Beijos, obrigada e até amanhã.